Eu não tenho condições de ler. Se eu ler, eu passo mal. Fique tranquila. Passo mal de ler as coisas que ela escreveu nessa carta. Mas tudo isso aqui vai ser entregue na mão do delegado. Eu vi um vídeo, né, na internet e que me chamou muita atenção. E eu fico pensando, o que está acontecendo com os obreiros? O que está acontecendo com os nossos pastores? O que está acontecendo com a igreja atualmente? Porque está tendo uma enxurrada. Se você acompanha a internet, se você acompanha, né, as redes sociais, está tendo uma enxurrada de denúncias sobre pastores, sobre os obreiros, né? Distribuição de material expondo, né? Expondo as crianças principalmente. E eu me preocupei muito com isso. Por quê? Porque eu sei que essas coisas sempre existiram. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Sempre existiram essas coisas. E elas vão sempre existir. Mas nos dias de hoje o negócio está ficando feio. Está ficando esquisito. E eu fico pensando quais são as razões, as causas por que isso está acontecendo, né? E eu elenquei algumas causas aqui, né, que eu quero refletir com você, né, para que você acompanhe detalhadamente esse vídeo e o que a gente vai falar nele. A primeira causa que eu acho, que eu sei que está ocorrendo, é que nós estamos escolhendo muita gente despreparada para ser obreiro. Pessoas assim que são escolhidas de qualquer maneira, de qualquer jeito, numa situação assim que você está vendo que a pessoa não tem chamada nenhuma para ser pastor, para ser obreiro, e está sendo chamado por amizade ou por indicação política. Nós estamos aí no tempo da política, né? Por falar nisso, você pode dar uma olhada nesse vídeo aí, nesse vídeo que eu estou apontando aqui em cima, nesse card que está falando sobre isso aí, justamente sobre esse negócio de política, de politicagem aí na igreja. Muito bem, eu estou vendo muita gente sendo escolhida às vezes por amizade, porque é filho de pastor fulano, que é filho de pastor cicrano, e pessoas que são servos de Deus, que verdadeiramente têm chamada para o santo ministério, elas estão sendo jogadas para escanteio e para o lado. Então você está vendo uma demanda de gente sendo consagrada a pastor, consagrada a obreiro, dirigindo congregação, dirigindo muitas vezes até campos de trabalho, totalmente despreparados para exercer aquilo ali, não tem chamada nenhuma. E a gente tem que entender também que dentro da igreja, meu irmão, tem muita gente problemática. Tem muita gente aí com desvio sexual dentro da igreja. Tem muita gente com desvio mental dentro da igreja. A gente nunca discute essas coisas. Dentro da igreja nunca se discute, né? A gente subtende, né, passa a ideia de que todo mundo que chega dentro da igreja é normalzinho, direitinho, né, não tem problema nenhum, não tem desvio sexual, não tem desvio de mente, não tem certas tendências, né, e que levam ele para fazer coisas aí erradas, né? Mas elas entram na igreja, elas têm que ser trabalhadas ali dentro da igreja. Tem muita gente que está ali, está dando glória a Deus, aleluia, mas na verdade é um predador de criança, meu irmão. É um predador de criança, a gente chama predador de criança para ficar um nome bem mais macio, né, para o YouTube digerir essas coisas. Então, a gente está vendo nossas crianças, muitas das vezes, sendo expostas a esse tipo de gente que a gente nem pensa, nem imagina que estão lá, dentro da igreja. Estão lá, às vezes estão lá num círculo de oração, né? Porque também é homem e mulher, independente disso. Essas coisas acontecem com homem ou com mulher. Obreiros, né? Pessoas aí totalmente descredenciadas, pessoas aí que não passam por um crivo, né? O crivo bíblico, né? O homem de uma mulher, não ser espancador, não ser de torpe ganância, manejar bem a palavra da verdade, essas coisas aí que estão sendo jogadas para escanteio. Então está escolhendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, e aí o resultado é esse vídeo que eu vou mostrar para você de uma criança de 13 anos que foi sexualmente pelo pastor da igreja, na cidade de Magé, lá no Rio de Janeiro, né, no meu estado, onde eu nasci, e que eu conheço a cidade também, não conheço o pastor,
não conheço a igreja, mas a história que a irmã conta aí é uma história assustadora. A garota, 13 anos de idade, que foi abusada pelo pastor. E o pior não é isso. O pior é que você vai ver umas coisas aí acontecendo que a gente não entende por que a igreja se comporta desta maneira. Em vez da igreja execrar esse tipo de gente, não. Acaba apoiando e acaba condenando a mãe da criança, porque a mãe da criança fez a denúncia, porque a mãe da criança foi na polícia, denunciou o pastor que fez isso com a jovem, né, com a criança de 13 anos, porque 13 anos para mim é criança mesmo. 13 anos para mim, criança ainda brinca com boneca, para mim, pelo menos na minha mente, né? No meu ponto de vista, 13 anos para mim é criança. E tem muita criança de 13 anos que não tem malícia não vem tomar como parâmetro as coisas do mundo não, que aos 13 anos vai para o baile funk, 14 anos vai para o baile funk, já conhece as coisas, não, meu irmão. Tem criança de 13 anos que não tem o mínimo discernimento. Eu, quando tinha 13 anos, não tinha. Você também devia não ter, né? Não sabia nem se situar no mundo, não tinha maldade. E hoje em dia, nós estamos vendo isso, nossas crianças sendo abusadas. E não é sendo abusada fora da igreja, não. Tem muita gente dentro da igreja que é abusador e está escondido. E a gente tem que falar dessas coisas. A gente tem que colocar em evidência essas coisas, para que essas coisas sejam combatidas, sejam examinadas. Tem que existir um meia-culpa dentro da igreja. Muitas das vezes nossa liderança fecha os olhos para essas coisas e muitas vezes até abafa para que as pessoas não haja escândalo, né? Mas não pensa na criança que está sofrendo, não pensa na família que está sofrendo. Então nós vamos dar uma olhada nesse vídeo e nós vamos pontuar alguns pontos aí desse vídeo aí, tá bom? Dá uma olhada aí que a gente vai examinar em nome de Jesus. Paz do Senhor, boa tarde a todos, a você. A senhora acusa o pastor da sua igreja de abusar da sua Sim, sim. Sim, eu vou relatar para você desde o início. Vou relatar para você desde o início, porque as pessoas não estão entendendo. As pessoas estão achando que isso é uma brincadeira, que é uma historinha, uma novela, e não é. A minha filha, a gente foi para essa igreja quando ela tinha apenas 2 anos e meio. Tá? Para todo mundo entender, ela é uma filha adotada. Eu adotei ela, ela tinha meses. A mãe dela estava aqui agora. Prestou também, né? Fez um vídeo, gravou um vídeo aqui, postou nas páginas, relatando sobre os cuidados que eu tenho com ela, sobre a criação que eu tenho com ela, sobre o amor que eu tenho por ela. Então, a gente tem uma relação de amizade muito grande, ela está comigo para qualquer coisa. Então, eu comuniquei a ela o que tinha acontecido, que na terça-feira nós fomos para o culto normalmente, como sempre iríamos. Ela foi criada com esse pastor, ela foi criada com ele, sabe, né? Seria um homem acima de qualquer suspeita. A minha filha sempre pediu. Quando eu fico com crise de sinusite, não dá para eu ir no culto, eu ligava para ele, pedia para ele buscar ela aqui, levar para o culto, porque ela é baterista da igreja. Então, ela foi criada nessa igreja, desde pequenininha. Ela sempre amou ele, sempre chamou ele de avô. Ela está tão decepcionada, mas tão decepcionada, que hoje, ela conversando com a gente aqui, ela relatou outras situações que aconteceram antes, mas que ela nem imaginou que seria um indício desse tipo de coisa. Que quando saía na Kombi com ele, ele passava a mão na perna dela, mas ela dizia que não percebia que poderia ser alguma coisa assim. Aqui eu tenho em mãos a carta também que ela escreveu, né? A carta que ela escreveu se despedindo, porque ela queria se matar, porque ela achou que eu ficaria do lado dele e contra ela, porque ela é muito levada, porque ela faz muita bagunça. Então ela achou que eu ficaria... Gente, eu nunca ficaria do lado de um homem desses e contra a minha filha, nunca, porque eu sei como eu criei ela. Minha filha nunca brincou na rua, ela não é de rua, ela não usa roupa curta, ela não é pra frentona, ela não é abusada, ela não é nada disso. Minha filha é uma criança, ela tem 13 anos, mas ela tá ali, ó, graças a Deus,
Nós conseguimos colocar na cabeça dela que ela é uma criança e que isso tudo vai ser resolvido. Ela está na piscininha dela brincando ali no quintal, é a vida dela. Posso levar o vídeo lá para vocês verem que ela está brincando como uma criança. Ela é criança, ela ainda não entendeu o que ela passou, ela só se sentiu desconfortável pela situação, que foi constrangedora até para mim, que sou velha. Viu? Ela estava no culto comigo, numa terça-feira normal, e ela estava na bateria, tocando a bateria, e ele chegou, e ele sempre fica na porta, ele nunca entra, ele sempre fica na porta. Eu recebi a minha oportunidade, fui lá na frente, estava no meio da minha oportunidade, ele chamou ela para sair de moto para comprar copo descartável, sendo que na cozinha da igreja sempre tem os copos descartáveis por cima das prateleiras, sempre tem. Nunca fica sem copo na igreja, é muito difícil, água e copo na igreja não falta. E ele chamou ela para ir comprar copo descartável, ela adora andar de moto, criança, eu também tenho moto, eu sei que toda hora ela me pede para ir andar de moto, e ela foi com ele chamou ela, foi. Na verdade, quem ia era um menino que estava com ela na porta, mas aí ele mandou ela passar a criança que estava no colo dela para ele e com ela comprar os copos. E em vez de ir na padaria comprar o copo, ele levou ela para casa dele, que estava vazia e escura. A esposa dele estava na igreja comigo. Eu recebi a minha oportunidade, fui lá para a portaria, porque eu sou a diaconisa da igreja. Minha obrigação é estar em intercessão lá na portaria, no meio da igreja. Eu sou a tia da salinha, eu tomo conta de criança da igreja. Então eu estava fazendo a minha função, porque eu sou excelente obreira, isso ele não vai poder falar mal de mim. Então ele demorou mais de 45 minutos, e ela lá, a esposa dele, a pastora da igreja, ela estava lá sentada na cadeira dos jovens, e de lá ela perguntou para mim assim, cadê a Aninha? Eu falei assim, saiu com o pastor. Aí ela falou assim, briga com ele. Falei, quando ele chegou, quando eles chegaram, a minha filha chegou perto de mim toda desconfiada, mas eu achei que ela chegou desconfiada porque eu ia brigar com ela, porque ela saiu sem falar comigo, porque ela não me falou que ela ia sair. Eu estava na minha oportunidade. Quando ela montou na moto, saiu com ele. Então, ela chegou, ficou desconfortável, botou o braço assim em cima de mim. Ela nunca senta na cadeira ali perto de mim, ela sempre vai para a bateria. Nesse dia, ela sentou ali. Aí a irmã que estava dirigindo o culto deu oportunidade para ela. Aí ela não queria, ela fez assim, irmã, não, vem, porque você é ungida, você tem, então vem receber sua oportunidade, pode falar não para Deus, não. E ela foi lá na frente ela leu João 4,32, que conhecereis a verdade vos libertará, e cantou Liberta-me de mim. Eu falei, gente, será que a Aninha tá cantando para ela, porque a adolescente cantar liberta de mim, pedindo para Deus libertar ela dela, porque a luta é contra a potestade do maligno. Então, ela recebeu, eu falei, eu não entendi na hora. Ontem, depois que a diretora me chamou e o conselho tutelar, que eu entendi que Deus já estava usando a minha filha para falar aquilo para ele, porque ele precisa ser liberto. Ele precisa ser liberto. Ele precisa conhecer a verdade para libertar ele. Porque eu não posso divulgar os nomes, porque as testemunhas pediram para não divulgar nomes. Mas eu já tenho áudios, eu tenho mensagens das meninas que ele já causou isso. E vai tudo para a mão do delegado. Entendeu? Vai tudo para a mão do delegado, porque não é a primeira menina que ele faz isso. E também não é a primeira vez que ele faz isso com a minha filha. Ele já tinha passado a mão nas pernas dela antes, mas ela achou que era normal. Tá passando a marcha da Kombi e ia passar a mão na perna, normal. Ela não tem essa maldade. Entendeu? Isso já era uma coisa premeditada. Tanto que ele levou para casa dele. E os relatos dela chegam a me dar nojo. Infelizmente, chega a me dar nojo. Um homem entrar com uma menina de 13 anos dentro de uma casa escura, puxar ela, sentar no colo dele, levantar, me desculpa a palavra, levantar o vestido dela, acariciar as partes íntimas dela, tanto em cima como embaixo, dizer, sussurrando no ouvido dela, que ele é apaixonado por ela. Isso é um monstro. Isso é um monstro. Não é porque ele é pastor, ele não é santo, não. Ele não virou santo, não. Então, meus irmãos, eu vejo aí, né, no começo do relato aí da nossa irmã, né, Maria Narciso, você vê que existe uma certa comiseração, né, porque a pessoa é pastor, porque a pessoa é obreiro, né, ela falou que ele precisa de libertação, na verdade o que ele precisa é de cadeia,
né? Ele precisa de cadeia, ele precisa ser preso, ele precisa ser julgado e condenado por aqueles crimes que ele tem cometido. Segundo ela, não é a primeira vez, não é a primeira menina que ele faz isso, ele já tem antecedentes, todo mundo já deve saber mais ou menos, até a esposa dele talvez até saiba, né, da situação, conheça quem é que está dormindo do lado dela, né, porque a esposa sabe, o esposo sabe, né, é impossível no relacionamento entre duas pessoas na mesma casa, dormindo no mesmo lugar, no mesmo leito, compartilhando uma vida, a pessoa não saiba, né? É mais ou menos igual aquele caso lá do pastor lá, que dava aula da escola bíblica dominical e que ele compartilhava conteúdo pornográfico, conteúdo de pedofilia, né? É possível que a esposa não soubesse. Então, existe uma certa comiseração com esse tipo de gente. Não é porque ele é pastor, ele precisa de libertação, né? Ele precisa de cadeia. Ele precisa ser preso, ele precisa ser denunciado como ele foi denunciado e precisa sofrer a dura repreensão da lei, né? Ele ser liberto, isso é outro papo, isso aí é mais tarde, mas ele tem que pagar aquele crime que ele cometeu. Não é porque ele é pastor, não é porque ele é um obreiro que ele tem a dureza da lei é menor para ele. Então, o crente tem essa mania de comiserar, de ter uma certa dourar um pouquinho a pílula, né? Mesmo quando ele é atingido. Isso aí faz parte da mentalidade de muito crente hoje em dia, que esquece que antes de nós sermos crentes, nós somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos aqui, nós temos nossos direitos e deveres aqui. E a justiça tem que ser para todos, esteja lá no púlpito ou não esteja, né? Tem que ser para todo mundo. Vamos continuar o vídeo. É porque ele é pastor, não estou aqui para falar de religião, ou porque ele é pastor, estou aqui como uma mãe defendendo uma filha que foi abusada. Entendeu? É isso que eu quero que as pessoas entendam. Está aqui a carta da minha filha, que ela escreveu, foi entregue. Tá? A carta que ela escreveu, narrando tudo que ele fez com ela, falando por que ela não me contava, medo, e que ela tinha vontade de morrer, de se matar. Porque eu não acreditaria nela, porque ele é um homem adulto e um pastor, que ninguém ficaria no lugar, a favor dela e contra ele. Aqui está o boletim de ocorrência, onde ela relata tudo para o delegado, em todos os detalhes, o que ele fez com ela, tá? Aqui. Hoje eu tive na delegacia de manhã também, porque eu tenho o vídeo da minha câmera de segurança, do meu portão, onde ele vem aqui coagir a minha filha, me ameaçar. Eu tenho o vídeo da minha câmera, tudo isso foi arrolado ao processo. Ele precisa entender que ele não está acima de tudo e de todos. Se ele errou, ele tem que pagar. A única coisa que eu não quero que feche igreja. Estão aí me acusando, me apontando, desesperados aí, me sufocando, pensando, ela quer fechar. Eu nunca vou querer fechar uma igreja, porque a igreja ela não pertence ao homem, ela pertence a Deus. Tá? E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar ela. Então eu não estou aqui para fechar a igreja de ninguém. Então você está vendo que, apesar dela ter denunciado o pastor, ter denunciado esse homem que fez essas coisas aí com a filha dela, o povo da igreja está condenando ela, falando que ela quer fechar a igreja, que ela quer acabar com a igreja, porque está denunciando o abuso sexual que a filha sofreu. Olha só como é que as coisas estão invertidas mesmo. Em vez de estar todo mundo a favor da irmã aí, a favor da denúncia dela, né, realmente está condenando a situação, porque existe antecedente, alguém já sabe, né, tem outras denúncias a respeito desse homem, as pessoas estão condenando a irmã, dizendo que a irmã está fechando, querendo fechar a igreja, que a irmã está trazendo escândalo para o corpo de Cristo. Não é escândalo não, meu irmão. Até igual aquele caso lá de Paulo lá, né? Paulo lá, o homem lá, abusando da esposa do pai, e o povo lá não queria dar escândalo, estava todo mundo abafando as coisas. Paulo falou, não, esse homem tem que ser expulso da igreja, tem que ocorrer justiça, não pode haver isso. A igreja não pode encobrir essas coisas. A igreja não pode, sobre
a égide, sobre a sombra, né, de não fazer, não dar escândalo, não aparecer essas coisas. Não, meu irmão, tem que fazer, tem que ser denunciado. As coisas estão meio invertidas. Olha só como é que a mentalidade do crente está muito esquisita hoje em dia. Tem que se fazer justiça. A pessoa, um homem, um ser humano, ele tem que sofrer a represália da justiça. Então a própria denunciante está sofrendo represália, até o do pastor, desse homem que ainda vai lá ameaçar ela, ameaçar a filha dela, porque foi denunciada. Pelo amor de Deus, isso é coisa de marginal, é coisa de bandido. A pessoa tem que sofrer a represália da lei. Vamos continuar. Porque o meu problema não é com o pastor, é com o homem que abusou da minha filha. Não é com igreja, não é com pastor, não é com cargo eclesiástico, não é com nada disso. O meu problema é com um homem que abusou da minha filha. A minha filha, narrando o que aconteceu, se tremia, dizendo que se tremia de medo. O coração acelerava, que ela não tinha reação, ela ficou como uma estátua, sem saber o que fazer. E as palavras que ele disse no ouvido dela, eu nunca vou esquecer o que a minha filha narrou para mim. As mães que estão lá se reunindo, sabe, fazendo culto para o homem, porque juntar pessoas não significa a inocência de ninguém. O homem, ele é falho e as máscaras têm que cair. Tem que cair. Porque isso é um abuso. Eu nunca vou permitir que um homem com 57 anos de idade abuse de uma criança de 13. Nem de mulher nenhuma. Sendo criança, adolescente ou adulto, não me interessa. Se eu souber, eu denuncio mesmo. Eu denuncio sim. Deixa eu fazer duas perguntas. O pessoal está perguntando quem é ele e qual a igreja. A gente vai já falar disso e eu vou inclusive colocar o vídeo dele aqui. Agora só um pouquinho. Mas eu queria saber o seguinte, essa carta que ela escreveu na escola, deu essa carta para quem? Não, ela escreveu essa carta para tentar me entregar, para mim entender por que ela estava com essa vontade de se matar. Aí ela não teve coragem de me entregar. As colegas pegaram dela, levaram até a diretoria e lá a diretora, junto com a especialista, entraram em contato com o conselho tutelar e me mandou mensagem. Já perto da hora dela sair do colégio, por volta de 2h50, por aí. Eu tenho as mensagens aqui, eu posso até postar depois. As mensagens da diretora me chamando no colégio com muita urgência. Cheguei na escola, ela já estava na secretaria com esta carta em posse da diretora e um boletim de ocorrência do Conselho Tutelar, onde ela narra na carta, eu não tenho condições de ler, se eu ler eu passo mal. Fique tranquilo. Passo mal de ler as coisas que ela escreveu nessa carta. Mas tudo isso aqui vai ser entregue na mão do delegado, porque eu já tirei fotos de tudo, eu já mandei para várias pessoas para não correr o risco do meu celular acontecer alguma coisa e eu não ter provas. Então, todas essas mães que estão aí me acusando, dizendo que eu estou querendo ibope, que eu estou querendo aparecer, que eu quero ser mais do que a igreja, que eu quero mandar na igreja, isso e aquilo. Agradeça a Deus que não foi com a sua filha, nem... Então, viu o que está acontecendo com a irmã? As irmãs da igreja, em vez de apoiar a pobre da irmã que teve a sua filha aí, vítima desse abusador, ainda estão condenando ela, dizendo que ela está querendo aparecer, que ela está querendo isso, querendo aquilo. Ela está defendendo a própria filha dela. Então, as pessoas não se colocam mais no lugar das outras, você está me entendendo? Não tem mais empatia dentro da igreja, não. Virou um clubinho. Ela fala ali, não, o que eu estou denunciando não é o pastor, mas o pastor é o homem. O pastor não é uma entidade celestial, não. O pastor é um ser humano, é um homem ali. Está denunciando também o pastor. Ele está desonrando o cargo dele. Na realidade, ele nem poderia exercer o cargo que exerce, tendo já um monte de denúncia, um monte de coisa aí. Então, o que a gente está vendo é uma falta de contexto nessa história. Não é na história da irmã, mas na história lá da própria igreja, da própria igreja ali. Então, é porque vai trazer escândalo para a igreja, vai trazer não sei o quê, vai acabar com a igreja. Irmão, já dirigi igreja que já teve escândalo.
Eu já dirigi igreja em que 3 pastores caíram por causa de adultério. E mesmo assim a igreja continuou crescendo, continuou surgindo, continuou. Por quê? Porque a gente deu um norte para a igreja, né? Aquelas coisas todas ali foram punidas, os dirigentes foram afastados. Não pode permanecer uma pessoa assim, porque a igreja tem que pensar primeiro a igreja. Não, você tem que pensar em Jesus Cristo, pensar na pobre da menina lá que foi vítima de abuso, né? Tem que pensar na pessoa, tem que pensar em gente, né? Infelizmente, o povo da igreja está pensando só na igreja e, quiçá, está pensando aí, coitado do pastor que está sendo vítima de um monte de calúnia, injúria e difamação, porque é isso que vai na mente de muito crente, né? Vamos ver o resto. Com a sua neta, nem com uma sobrinha, nem com a irmã sua, porque vai ver, elas não fizeram o tipo dele. A minha filha fez o tipo dele e aconteceu com ela. Muito bem, agora fala pro pessoal, irmão, o que a gente está falando, quem é esse pastor, qual é a igreja, onde é a igreja? A igreja na rua aqui do Caçula, a igreja Assembleia de Deus, Ministério Efratá, que significa terra fértil. É uma igreja bem popular aqui onde a gente mora. Fica aqui no Caçula. Ele é o pastor Jonassi, um homem que qualquer pessoa aqui poderia falar que é acima de qualquer suspeita. Só que alguns áudios e mensagens de algumas meninas que ele fez isso já chegou para mim. Entendeu? E isso já foi enviado para algumas pessoas, caso ocorra alguma coisa com o meu celular. Pessoas de confiança já estão em posse dessas provas que eles dizem que eu não tenho, mas eu tenho. Eu só não posso mostrar, isso é coisa de justiça. É só para delegacia, mas eu tenho. Em privado, em particular, com sigilo, eu posso até lhe mostrar. Tá bom. Gente, vocês que estão nos acompanhando, a gente vai ver aqui agora um vídeo. Eu fiquei, assim, eu achei o maior absurdo, realmente grave, que a gente vai ver aqui agora, que é a igreja se reúne, ou seja, várias mulheres se reúnem para defender o pastor. Claro, a irmã está acusando que faz a filha, ela acredita na filha, tem a razão. Obviamente ele ainda vai ser, ele é somente acusado, não foi condenado ainda, então não tem como julgar. Ele é culpado porque não tem a prova, não tem a condenação. Mas sair em defesa de alguém, da forma como você vai ver aqui agora, colocando crianças, inclusive, dizendo, abracem o pastor, as pessoas colocam várias crianças ali, abracem o pastor, cara, é um absurdo. Vamos assistir esse e com vídeo, deboche. Ele é pedófilo, ele precisa de criança, com muito deboche. Eu achei isso muito ridículo da parte de muita gente, sabe? Sem sensibilidade, de sensibilizar, de colocar a minha filha como criança, como vítima. Ela é vítima, gente. Querendo ou não, ela é vítima. Vamos assistir esse vídeo. Então foi uma armação que só Jesus sabe. Isso aí não foi só calúnia, não. Onde ela botou isso aí, as pessoas vão me catar de Vai tentar te matar. Quem me vê na rua vai tentar me matar. Ó, vem pra cá, as crianças têm que ser vistas. Porque Vem, criança, vem, sai lá. o pastor é pedófilo, então tem que ver que tem que... Lá, do lado, pastor, abraça o pastor, vai. Pode. Boa noite, aparecendo a todos. A gente está aqui hoje, todo mundo que está aqui, esse aqui é a família Efratá, e é uma inverdade o que estão falando em relação ao nosso pastor. Pega para mim, por Está aqui favor, todo mundo no de testemunho. Eu acho que a presença de todo mundo aqui já fala por si só. O quão amado é o nosso pastor, o quão amada é a igreja Efratá, e o quanto nós lutamos diariamente para manter essa igreja de pé. Contra fato, não há argumentos. Está aqui, toda a igreja. E pode provar que é uma inverdade. E calúnia é crime. Falso testemunho é crime. Então, vocês não se deixem levar por apenas palavras, por apenas falácias. Não, tudo tem que ter prova. Falou, provou. Processo, o que fala tem que ser provado na justiça. E nós vamos levar para frente, porque não pode ficar assim. Não se levantaram apenas contra pessoas físicas, não. Se levantaram contra o nome do Senhor e contra o anjo de uma igreja. Não se toca, não se toca.
brinca com o homem, brinca com qualquer um, não brinque com Deus. Então nós estamos aqui para apoiar o nosso pastor, nós o amamos e nós vamos fazer o que for necessário, com a permissão de Deus, para desfazer essas inverdades. Fica a pergunta para vocês aí. Será que isso é verdade? Quantas mães doidas aqui, malucas aqui? Olha quantas crianças tem aqui do lado do pastor, que convive com o pastor. Será que isso é verdade? Fica aí a pergunta para vocês, responde aí. Será que todo mundo aqui é louco? Estamos aqui não pelo pastor e nem pela gente, estamos aqui pela obra. E pela obra a gente vai ter resposta. Porque a resposta não vem da gente, vem do céu. Aleluia. Glória a Deus. Então, cara, meu áudio melhorou para vocês, pessoal? Comentem aí, por favor, como é que tá meu áudio. Veja que absurdo. Mulheres, mães, ficaram do lado do acusado. Não tiveram nem a sensibilidade de não se perguntarem, né, se de alguma forma a criança pode estar falando a verdade, até que ponto isso pode ser verdade. Não, chega não. Eu não quero que você mostre pra cara, não. Se você não acredita na criança, pelo menos dá o benefício da dúvida, né? Não coloca a criança para abraçar alguém que está sendo acusado de pedofilia, uma acusação tão grave quanto essa. Existem outras vítimas, irmão? Você acha que existem outras vítimas? Com certeza, como eu estou te falando. Eu não posso divulgar os nomes, porque está em sigilo por causa da delegacia. Ela vai ser chamada para depor agora durante a semana, provavelmente ele também, porque está escrito aqui no papel. E essas provas eu só posso entregar na delegacia. Tá? Eu não posso divulgar elas em rede nenhuma, porque está sobre investigação. Eu não posso entregar essas provas, mas eu tenho provas de outras meninas que ele fez a mesma coisa. Só que meninas maiores e que soube se defender. E dizer que contaria para a esposa que aconteceria isso mas elas, isso está, infelizmente eu não posso postar aqui nem em página nenhuma, tá? Porque está sob investigação na delegacia. Irmã, nesse vídeo aqui, a esposa dele aparece em algum momento aqui na cena? Quem é ela? Ela aparece aqui? Essa aí, essa. Inclusive ela botou o dedo na minha cara, gritou comigo, me avançou, só porque eu fui buscar a minha Bíblia que eu esqueci na igreja ontem. E eu tenho testemunhas de amigas da minha filha que estava de bicicleta na rua, gravaram algumas falas dela, alguns gritos, escândalos, e gravaram e mandaram para o celular, está aqui também gravado como prova de que ela é uma pessoa agressiva, desequilibrada, entendeu? E em nenhum momento eu gritei com ela ou falei alguma coisa, pelo contrário. Todas as vezes eu disse para ela, não quero discutir, não quero brigar, eu não vim aqui para isso, a senhora é uma pessoa doente, eu te respeito, então me respeita. Tira o dedo da minha cara. Teve uma hora que eu desci da moto porque ela já estava passando dos limites. Então algumas dessas pessoas aí que estavam na hora abraçaram ela e tiraram de perto de mim porque ela estava avançando em mim, no meu esposo. Inclusive as meninas que gravaram mandaram para o nosso celular, que também vai para a investigação, porque assim como o vídeo dele aqui me ameaçando e coagindo a minha filha em casa, o vídeo da minha câmera, o vídeo que as crianças gravaram lá na porta da igreja, isso tudo vai para a investigação, não posso soltar em nenhuma página ainda, só depois que ela for ouvida, aí vai ser liberado para eu postar, aí eu vou estar postando as provas cabíveis que esse povo tanto quer, porque eles estão exigindo tanto corpo de delito, para prova com corpo de delito. Gente, existem muitas formas de ser agredido sexualmente sem ter ato sexual. Ele molestou ela, ele acariciou o corpo da minha filha, ela dá detalhes de como ele tirou, sabe, é complicado, sabe, de como ele mexeu na calcinha dela, de como ele tirou, sabe, dela, assim, de como ele alisou ela. É uma coisa horrível, como ela relata o que ele fez, tá? De falar as coisas no ouvido dela e dizer que ele é apaixonado por ela. Só que eu achava que isso era uma coisa normal, porque ele sempre falou isso até na minha frente.
que era apaixonado. Ela, nossa, eu amo ela, cara, eu amo essa garota. Ele sempre falou assim. Assim como ele fala com todas as crianças da igreja. Isso aí eu não posso falar mentira, eu não sou mentirosa, não estou aqui para isso, não quero ibope nenhum, só quero que a minha filha seja ouvida e seja colocada no lugar de vítima, como ela é vítima. Porque estão crucificando a mãe só porque eu fui fazer o meu papel de mãe. Então, viu, meu irmão? Então é assim, as pessoas denunciam, uma mãe jamais vai fazer um negócio desse, expor a própria filha, se não houvesse algum fato, né, uma veracidade naquilo que ela está falando. Né? Ninguém vai fazer isso, vai expor uma criança, né, a própria filha, para um negócio desse, seja lá por vingança, seja lá por alguma coisa. Né? E você vê com o tipo de alienação que tem dentro da igreja, que está ocorrendo dentro da igreja. Aliás, que sempre ocorreu, na verdade sempre ocorreu, de maneira maior ou menor, mas sempre ocorreu esse tipo de alienação. Essa história de que a pessoa acusada e que está acusando é o servo de Deus, que é o diabo está vindo contra, é represária, essas coisas todas, e aí a pessoa às vezes é culpada disso aí, né? Porque segundo a própria mãe, ela diz que tem provas, né, sobre isso, e as pessoas estão lá defendendo, né? A mãe e a filha estão saindo como criminosa, e o criminoso, o suposto criminoso, né, que vai ser apurado isso, né, pelas denúncias que ocorreram, está saindo como inocente, como pobre injustiçado, né? Então, uma mãe jamais vai fazer um negócio desse, né? Tem que ser uma desequilibrada mental para poder fazer um negócio desse de represária alguém, né? É uma coisa impossível, na minha opinião. Então, vamos continuar vendo até o final. Eu quero Ibope, eu quero a igreja dele, eu quero isso, eu nem queria ir para aquela igreja, na verdade, coitada, eu só tô lá naquela igreja por causa dela, porque ela que queria ir para lá. Mãe, deixa eu ir para lá, deixa eu voltar para lá, porque lá eu toco bateria, porque lá eu tenho oportunidade. Amém, minha filha, vamos, ela foi, e depois eu nem fui junto com ela, eu nem queria ir para lá. Aí como é que eu quero a igreja deles, como é que eu quero fechar a igreja deles? Esses dias na academia aqui, o rapaz foi falar mal deles, eu defendi eles com unhas e dentes, porque a gente tem uma cegueira espiritual por idolatrar homem. A gente idolatra pastores, missionárias, pessoas, irmãos dentro da igreja, esquecendo que são pessoas comuns igual a nós. Aí uma coisa que eu sempre falei, sempre você que acompanha meus vídeos, você sabe que eu sempre falei isso: não idolatre homem, não idolatre pastor, não idolatre obreiro, não idolatre irmão, irmã, missionário, seja lá qual for, não idolatre homem é falho, homem cai, como caiu esse, homem cai, homem é falho. Então não idolatre homem, tem essa mania, o povo evangélico tem essa mania de idolatrar as pessoas, não idolatra a imagem, mas idolatra pessoas, eu não sei qual é o pior, né? Então fica idolatrando, fica colocando e endeusando as pessoas, colocando num pedestal, mas na realidade são todos seres humanos, todos nós podemos cair, todos nós podemos falhar. Então essas coisas que atentam contra a situação da igreja, né? Segundo ela ali, ela até defendeu a igreja. Por quê? Porque a igreja tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa ali que as pessoas ali não concordam ali, né? De fora. A igreja tem que ser uma luz, tem que ser um farol. Então, se tem uma igreja, alguém está falando mal dessa igreja, a gente tem que compreender o fundamento, entender o fundamento dessas coisas. Mas a irmã falou o negócio certo. Tem muita gente endeusando o homem, endeusando o pastor, endeusando o obreiro. Para com isso, meu irmão. Para com isso. O resultado é isso aí que está ocorrendo. Um monte de denúncia aí de pedofilia, um monte de denúncia aí de atentado sexual, de traição, que a gente já colocou aqui, de homens aí fazendo coisas aí deploráveis que não é nem para estar num púlpito de igreja, mas eles estão lá. E tem muito aí que está escondido,
né? Tem muito aí que está escondido por aí. Vai aparecer mais coisas. Deus tem revelado. Deus tem revelado. Deus tem revelado essas coisas, né? Nesses últimos dias, Deus tem revelado esse tipo de gente. Cuidado você que está na escuridão aí, escondendo as coisas aí de Deus. De Deus ninguém se esconde, viu? Cuidado aí, né? Vamos continuar vendo o nosso vídeo. E eles são comuns igual a nós. Nós vamos pecar e errar todos os dias. Todos os dias. Ele agora está com muito medo, né? Inclusive, essa mobilização de... Mas eu não quero que ele tenha medo, porque eu não quero que faça nada contra ele. Gente, eu estou pedindo em rede nacional ao vivo. Eu não quero, eu peço até pelo amor de Deus, não faça nada contra ele, físico contra ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa, gente. O que eu quero é que ele se converta e que ele se transforme num homem bom, num bom pastor, numa boa pessoa. Que ele tenha um coração transformado, que ele não faça isso mais com o filho de ninguém, e que ninguém saia da igreja dele, que fique lá, que escute Jesus e não o homem. É isso que eu peço. Eu não quero que ninguém faça nada com ele. Eu quero que ele seja preso, porque ele fez uma coisa que é cadeia. Ele merece ir para a cadeia, ele não merece morrer. Eu não desejo para ele que ele morra. Eu não desejo para ele que batam nele, massacrem ele. Não é isso que eu quero, não. Eu nunca vou desejar isso para ninguém. Eu aprendi de Deus, tá? De Deus. Eu aprendi de Deus que eu não posso ser assim. Eu sou nova criatura desde quando eu aceitei Jesus. Eu não desejo mal do meu próximo. Eu não desejo mal do meu irmão. Eu não desejo mal de ninguém. Quando uma pessoa ela me incomoda, ela simplesmente deixa de estar no meu convívio. Mas eu não desejo mal dela, não. Eu não sou santa, não sou perfeita e longe de ser. Mas eu tenho um caráter e uma personalidade muito forte. Ninguém consegue mudar o meu pensamento. Se fazer picuinhas dentro da igreja e me colocar numa panela. Aquela igreja tem várias panelas. Eu não me encaixo em nenhuma. Porque não adianta vir formar panelas contra outras pessoas que não conseguem. Então é assim que eles me verem. A problemática da igreja é a sozinha da igreja. Porque eu prefiro ser sozinha no meu banco e adorar o meu Deus em espírito e verdade que estar em panela e fazer uma coisa dessa. Não se sensibilizar com uma jovem pré-adolescente que acabou de fazer 13 anos e que foi diagnosticada até com TDAH. Estamos fazendo o exame para ver se tem autismo também, porque ela pensa igual uma criança. Até eles mesmos falam, gente, a Aninha é muito criança. Ela corre com as crianças, acaba o culto, ela vai para a rua brincar de correr com as crianças de 6 anos, 7 anos, porque é assim que ela pensa. Até o gosto, até o jeito, até as comidas que ela gosta é de criança, não é de um adolescente. As coisas que ela ouve, que ela vê na televisão, no telefone, é de criança, não é de adulto. Então eu quero que essas pessoas entendam que ela é uma criança e que ela é vítima, sim. E não é a mãe dela culpada, não, porque não aconteceu com a mãe dela, não, aconteceu com ela. As pessoas que estão defendendo uma pessoa errada não serviram de cama e nem estavam na hora para ver o que a minha filha sofreu. Ela sofreu um abuso, ela foi coagida, ela sentiu medo, ela sentiu desespero. É isso que eu quero que elas entendam. Inclusive, tem parentes deles lá que também sofreu abuso há pouco tempo agora. E como é que pode defender uma pessoa sabendo que alguém da família também sofreu esse mesmo abuso? Não por ele, por outra pessoa, mas sofreu. Gente, é sofrimento. Entendeu? Uma coisa grave. Eu não aceitaria que fizesse isso nem com uma pessoa velha, com mulher cheia de filho, eu não aceitaria. Tá? É crime. Quando uma mulher não quer que você encoste o dedo nela, é crime você encostar o dedo nela. Tá? E isso foi com uma criança de 13 anos e eu não vou aceitar, de jeito nenhum. A revolta da esposa é que ela falou para mim, para o meu marido, que eu fiz muito errado de ter ido na delegacia, porque eu tinha que ter esperado ela chegar do trabalho e conversado com ela. Eu não tenho nada para conversar com ela. Eu não tenho nada para conversar com ela. O meu problema é com o marido dela, não é nem com o pastor da igreja. Tá? Não é nem com o pastor da igreja. A igreja em si, ela não tem nada a ver com isso. Foi o particular dele. Ele tirou a minha filha de um culto, levou para dentro da casa dele, para abusar dela mentalmente e fisicamente. Entendi. Porque ela está atormentada desde terça-feira. A minha filha não dorme. Ontem eu tive que fazer chá de erva cidreira para ela dormir pelo menos um pouco, porque ela fica com muita ansiedade, a mente trabalha o tempo todo, ela não dorme
quando dorme, acorda com pesadelo, assustada, porque ela diz que ela só consegue lembrar das coisas que ela passou. E é um trauma que fica pro resto da vida, né, irmão? Exatamente. Agora, ele gravou um vídeo também. Deixa eu mostrar o vídeo. Ele disse, inclusive, que registrou um boletim de ocorrência. Vamos acompanhar. É. Irmão, estou aqui com registro de ocorrência do acontecido, a calúnia que eu estou recebendo através de uma pessoa lá em Jardim Nazareno. Essa calúnia não vai poder continuar. E eu estou aqui para dizer para vocês que eu não fiz nada disso que estão se falando aí. Eu sou um pastor, sou um homem sério, não tenho como provar nada, porque é uma palavra contra a outra. Mas a minha mente está tranquila, meu coração está tranquilo e eu aguardo a justiça de Deus. E eu espero que os irmãos compreendam e não me julguem pelo que estão dizendo, porque as pessoas que estão dizendo querem me destruir, querem destruir a minha vida. Não tem noção do que eles estão fazendo comigo. Estão tirando meu sossego, a minha paz. Então espero que os irmãos compreendam que eu não fiz nada disso. Eu não fiz e vim aqui pessoalmente me defender. E as coisas aconteçam de acordo com a lei do homem e a lei de Deus. Não a lei do Fica aqui meu apelo. Quem está vendo isso aí, não consta verdade nisso aí que eles fizeram. Então, peço a vocês que não levem em consideração toda essa farsa que foi montada aí contra mim. Tá? Fica com Deus, um abraço. Quando se der o desfecho disso aqui, eu vou dar um testemunho novamente para os irmãos, dizer que deu tudo bem, que ninguém saiu, tá todo mundo ileso, sem problema algum. Né? Fica com Deus, fica na paz. Eu não vou nem fazer a leitura corporal dele, porque você vê que ele fica completamente desconfortável até em se defender. Mas obrigado, Heloísa, pelo superchat aqui. Eu ia falar justamente isso, né? Nem a leitura corporal, porque a leitura corporal dele já dá para ver o desconforto da mentira que ele está falando. Dá para ver, ler, você aí, meu ouvinte, que me segue aí no canal, dá para você ver o que você acha, né? Coloca aí nos seus comentários o que você está achando. Você acha que esse pastor tem culpa, está culpado, né? Está mostrando a culpa dele, né? Só pelo olhar dele, pelo jeito, pela postura dele. Quem sabe ler, né, a linguagem corporal das pessoas, está vendo que o negócio aí está pegando para o pastor mesmo, realmente aí, né? Só pelo que ele está falando, desconforto dele para se defender, porque quem se defende, meu irmão, não fica com esse desconforto todo, não. Ele se defende. Então a leitura corporal dele ali já o denuncia, né? Muito bem, vamos voltar à nossa última parte. Irmã Maria, a senhora vai continuar nessa igreja? Oi? A senhora vai continuar nessa igreja? Nunca, Deus me livre. Não, eu não consegui. E ontem teve culto lá, hoje tem congresso lá também. Deus me livre. Eu fui lá ontem, busquei a minha Bíblia que eu tinha esquecido lá na terça-feira. Foi aonde ocorreu o fato dessa senhora, a esposa dele aí, tentar me agredir fisicamente. Eu peguei a minha Bíblia e fui embora. Eu não... Ela gritando que a minha filha era uma safada, que era uma mentirosa, que era uma endemoniada. Isso aí, então, as crianças que estavam na rua brincando com o celular na mão gravaram. Tá? Tem essas falas dela, xingando a minha filha de várias coisas, me xingando, entendeu? Na porta da igreja, e não dizem que não teve culto, foi todo mundo reunido na casa dele para fazer aquele culto lá pro homem, em defesa de um abusador. Eu nunca vou deixar de chamar ele de abusador, que para mim ele é um abusador. Ele fez sim com a minha filha, tá? Então todas as outras meninas que me mandaram mensagem de áudio e de mensagens por escrito são mentirosas também, como eles falam aí, ele é um santo. Então todas as outras meninas então também, né, estão mentindo. A gente tá todo mundo mentindo, eu estou inventando uma novela para postar nas páginas de fofoca, expondo a cara da minha filha, expondo a minha filha, expondo a minha cara, a minha família, por troco de nada. Como se ele fosse um homem muito rico, uma igreja milionária, e eu quisesse os milhões dele. Pelo amor de Deus, tem gente sem noção, sem senso do ridículo. Chega, incomoda
do jeito que essas pessoas tratam, tá, sabe? E lidou com algumas situações nojentas, sabe? Eu recebo mais de 20 mensagens tá toda hora, o tempo todo. Tô contigo, vou, se precisar de testemunho, ele fez comigo também, sabe? Eu sabia que uma hora isso ia aparecer. Eu sabia que uma hora ia aparecer. A minha irmã já tinha me avisado isso. A minha irmã, ela não tem medo e nem vergonha de botar a cara dela para falar. E ela disse que vai botar isso em rede nacional, que ele ficava elogiando ela, as pernas dela, as tatuagens dela. Minha sobrinha onde postou no Celebs Piabetá, no Celebs, uma página dessa aí, ela colocou que ninguém contou para ela. Ela viu com os próprios olhos dela o que ele fazia, as coisas que ele falou. Então, fica aí a inverdade ou a verdade. E fica a pergunta que ninguém quer calar. Será a verdade que ela está mentindo? Ou será a verdade que ele está mentindo? A pergunta de lá é a mesma de cá. O Edu colocou assim, obrigado inclusive pelo superchat, Edu. A maioria dos cristãos não tem empatia com ninguém. Lembremos do caso do garoto Lucas Terra, e mesmo assim as pessoas continuaram frequentando aquela igreja. Essa é a prova que a maioria não tem empatia. Pior do que isso, né? Os bispos que cometeram aquele crime bárbaro contra o Lucas Terra continuam bispos da Igreja Universal, foram condenados recentemente, mas ainda continuam lá na igreja, recorreram o julgamento, e, enfim. E as pessoas ainda parece que ficam sempre do lado dos acusados, dos abusadores. Sim. Isso é absurdo, né? Sim. Foi unânime esse aconteceu, só acredita quando acontece com eles. É o meu caso também. Eu só acreditei porque foi comigo. Porque se fosse com outra pessoa, eu também faria a mesma coisa. Eu não acreditaria. Eu acho que, para mim, sendo comigo, ainda não caiu a ficha. Ainda está difícil para mim de acreditar nisso. Porque é uma pessoa que tinha até a chave do meu portão. Entendeu? Que é uma pessoa que tem acesso livre na minha casa, por ser confiável. Várias coisas de gabinete, eu sempre conversei com ele, meu esposo, a esposa dele, sempre chamei aqui em casa algumas confusões que tinha entre a gente. Casal, briga, normal. Às vezes a gente se desentendia, chamava para ter uma conversa ministerial. Sempre foi assim, eu sempre confiei em tudo. E ela, eu tive que escutar da minha filha uma coisa que me doeu muito. A culpa é sua, mãe, de eu não te falar nada. Porque tudo que eu te conto, você conta pro pastor. O meu medo era te falar e você ficar do lado dele. Caramba. Pois é, o que me dói mais é isso. E a culpa é minha mesmo, por confiar numa pessoa que não era confiável. Entendeu? Ela já vinha me dando sinais, foi eu que não enxerguei. Ela sempre tá me falando, mãe, vamos para outra igreja. Mãe, não tenho vontade de ir para aquela igreja mais. Vamos visitar aquela igreja ali, assim, assim, assim. Ela sempre estava me falando isso, sempre. Até que chegou um ponto que eu me esfriei um pouco, fiquei mais de um mês sem ir na igreja. Também fiquei muito doente. Eu tenho muita alergia, sinusite, rinite, essas coisas. E me atacou muito com essas friagens que tem feito. Então eu fiquei um tempo afastada de ir nos cultos. E ela sempre falando comigo, mãe, vamos em outra igreja. E eu sinceramente, a minha venda caiu agora. Realmente eu estava cega. Eu admito que eu fui imprudente, fui cega e a culpa é minha mesmo. Esse povo que está aí tudo me acusando aí, a culpa é da mãe, é minha mesmo. Porque minha filha me dava sinais e eu não enxerguei. Entendeu? Você, mãe, enxerga isso. Como a senhora, tem muitos pais, né, que acabam se envolvendo tanto na igreja que não dão muita atenção assim, nesse sentido para as crianças. Para finalizar, quais serão os próximos passos a partir de agora? O que a senhora vai fazer? Então, na próxima semana agora entra, acho que segunda ou terça-feira ela é chamada para depor. Vou entregar as provas que foram recolhidas, que eu corri atrás. Fui atrás de provas mesmo, coisas de detalhes que ela me deu, de quando saiu, de quando voltou, pessoas que já aconteceram, vídeos, áudios, as ameaças que ele fez aqui, o vídeo da minha câmera de segurança do portão. Então, eu reuni provas, vai ser a carta da diretora, a carta que ela escreveu, os áudios da diretora, o relato da especialista,
do Conselho Tutelar, tudo isso vai ser entregue segunda ou terça-feira na mão do delegado da 66, delegacia aqui de Piabetá. Muito bem. A Heloísa escreveu assim, irmã. Não se culpe, querida. Cuide de você e de sua filha. Busque ajuda profissional de um médico ou psicólogo. É importante, né? Eu acho que o verdadeiro culpado, na verdade, é ele, né? É o abusador. Não tem que se... Eu acho que nós, mães, também temos um pouco de culpa de não enxergar os sinais que nossos filhos dão. Tá? Eu acho que minha filha fosse uma mentirosa, como eles falam, ela inventaria alguma coisa do próprio pai dela, que está aqui dentro de casa. Não de alguém mais longe dela, ou sim de alguém mais próximo dela. Né? Então, se ela inventasse uma história, eu saberia. Né? Eu saberia. Eu conheço os filhos que eu criei. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma menina de 30 anos, um rapaz de 26, todos 2 já casados. Eu tenho 2 netas lindíssimas. Tá? E tenho ela, que é adotada, que eu adotei com meses. A mãe saiu daqui hoje muito feliz de ver que eu cuido dela realmente como mãe. Eu tenho uma guarda provisória dada pelo Conselho Tutelar, tenho a entrada no Fórum de Piabetá já com a guarda dela, tenho a passagem da guarda dela escrita em punho pela própria mãe para mim, então eu respondo pela vida dela, ela é minha filha. O Walter escreveu assim: estou em prantos, entendo a irmã, tenho 25 anos de cristão e sei como as pessoas defendem seus líderes, não conseguem ver o mal neles. Abraços na família. Muitas pessoas enxergam isso. Irmã Maria, foi um prazer falar com a senhora. Obrigado, inclusive, pela confiança da senhora ter vindo aqui e contar essa história. A gente vai passar a acompanhar ainda mais esse caso. Qualquer coisa, chama no WhatsApp, a gente vai conversando. De repente, faz até uma outra entrevista no futuro. Mas, enfim, orar pela senhora, pela sua filha, pela sua família, que Deus proteja e dê sabedoria nesse momento. Tá bom? Tá bom. Eu quero agradecer por ter me dado espaço de expor aqui as agressões que eu venho sofrendo, as injúrias. Essas pessoas, depois que tudo for resolvido, o processo vem. Porque é muito feio, muito chato você ser taxado como maluca, de como a doida, a problemática, entendeu? A errada da história, que é a de caráter duvidoso. E aonde eu moro, todo mundo gosta de mim porque o meu caráter nunca foi duvidoso. Eu sou uma mulher de muita personalidade. E uma personalidade pro bem. Eu nunca fiz mal a ninguém. Tá? Então eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade também. E eu estou à disposição para qualquer momento, se vocês precisarem. Amém. Conte conosco sempre. Um abraço. Tchau, tchau, irmão. Amém. Tchau. Um abraço à família da irmã Maria Nascido. A gente conversou com ela e eu acho que agora a gente vai continuar acompanhando esse caso. Inclusive você, eu queria dar um recado para você que é membro dessa igreja. Se você não quer acreditar na criança, não quer acreditar no depoimento, né? Cara, pelo menos se dê a você e a sua família o benefício da dúvida. Tenha paciência, aguarda um pouquinho, espera a conclusão do inquérito, não vai abraçando de forma cega, porque ninguém merece isso. Ninguém, sabe, eu acho que a única pessoa a quem você deve acreditar cegamente é em você mesmo. Nem no seu pai, nem na sua mãe, nem no seu filho, nem na sua irmã, nem no seu irmão, nem no seu marido, ninguém. Você sabe o que você fez. Então, faça, tá baixo o áudio ainda, né? Infelizmente o áudio hoje não foi muito bom não. Eu vou tentar corrigir. Mas acredite só em você, não vai comprar briga pelos outros. Colocar crianças para abraçarem, eu acho que isso foi o cúmulo, né? A gente viu aqui. Eu sugiro que você, se você puder, volta depois e assiste esse vídeo do começo, do início. A gente vai continuar acompanhando. E eu quero agradecer a você que entrou aqui para assistir, seja ao vivo, seja no gravado. E se você quiser, se inscreve em nosso canal para você poder continuar acompanhando esse caso a partir daqui, tá? Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência de sempre. Tchau, tchau. Então, meus irmãos, é isso aí, né? Nós estamos vendo aí o clássico endeusamento da pessoa, né? Do pastor. Então as pessoas estão indo contra a irmã. Você veja bem tudo que foi comentado aqui. Então, o conselho que eu quero deixar para você, não endeuse as pessoas, não coloque as pessoas num pedestal. As pessoas são falhas. Né? E outra coisa, dentro da igreja tem muita gente assim como esse pastor aí. Tem muita gente aí que está colocando seu pecadinho embaixo do tapete, na sua gaveta, e de vez em quando vai lá. E pode ser que seja a sua filha, seja o seu filho mais tarde. Então, cuide do seu filho, cuide da sua filha.
Não deixe seu filho, sua filha sair com qualquer um, ficar com qualquer um. Eu vejo muita igreja aí, as crianças estão brincando lá fora, e lá o culto, lá dentro, né, da nave da igreja, e as pessoas colocam as crianças lá para o escanteio, lá para o ladinho, lá, às vezes não tem uma salinha, coloca as crianças para brincar lá fora, às vezes sem supervisão, e você não sabe quem está ali. Uma hora sua filha, seu filho pode ser arrebatado ali, não por Deus, mas por um mal intencionado, um maníaco sexual, e aí o mal está feito. Tá bom, meus irmãos? Então, é essa mensagem, é esse vídeo que eu quero deixar para os irmãos. Não esqueça de dar seu like, não se esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar esse vídeo, em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus te abençoe.